A bondade de Boaz sobressaiu diante da omissão do sem nome, né? De Tove, né? A bondade dele sobressaiu. Como a bondade de Ruth sobressaiu diante da volta de Orpá, né? Quando ela volta, sobressai a bondade de Ruth, né? Então, assim, a gente vê que a luz ela se torna mais intensa no meio das trevas, né? Quando está a situação caótica, né? A luz ela aparece mais, né? Ela sobressai mais diante. Quanto mais escuro, mais ela sobressai, né? Então é uma lição também para a gente, né? Para a gente pensar, né? Então, no versículo 7, nós vamos ler assim: No passado, procedia-se deste modo em Israel, para validar todas as transações envolvendo resgate e transferência. Um homem tirava o sapato e o dava a outra parte. Esta era a forma de atestar em Israel. Então, a gente sabe que o ato dele tirar as sandálias e dar para Boaz era como um documento. Da mesma maneira que os 10, né, que eram Miniam, que estavam ali como testemunhas, era também um documento. Da mesma maneira que a casa daquele homem ficar sendo vista por toda a cidade como a casa do homem sem sapato, sem sandália, era também um documento. Ninguém jamais esqueceria dessa transação que foi feita aí comercial, ou seja, essa remissão. A cidade inteira, ainda mais naquela época que não tinha as distrações que tem hoje em dia, com os meios de comunicação, ou seja, todo mundo, né? Imagina, eu vou lá na casa de alguém agora, na casa de quem? Eu vou na casa do homem descalço, na casa do homem que não tem sandália. Ou seja, já era... Ah, por que aquele homem sem sandália? Ah, porque ele se recusou, tal, a suscitar descendência, ou seja, ninguém iria contestar o direito, né, de Naomi e de Ruth, ou seja, através desses procedimentos. A sandália que Boaz teria em posse dele, que outrora pertencia a esse homem sem nome, Era um documento. Era um documento dos 10 anciãos. Era um documento. Era um documento. Mas vamos supor que Boaz perdesse a sandália. E vamos supor que aqueles 10 anciãos morressem, mas toda a cidade já chamava a casa daquele outro camarada da casa do homem sem sandália, o homem descalço. Do homem descalço. Então o Criador, a gente vê o zelo dele protegendo, né? Protegendo. Era o zelo mesmo de Arruá. E só a título de curiosidade, né, essa cerimônia que a gente até já viu nas lições anteriores, é a Halitzá, que é a cerimônia que é feita quando o homem não quer suscitar a descendência para o seu irmão. Hoje, né, no judaísmo, né, a casa de Judá, ela faz uma cerimônia, no caso, entregando simbolicamente um lenço. Né? Só a título mesmo de curiosidade, é chamada de Kinyan Sudar. Né? Então, na verdade, o que a escritura fala é o sapato. Mas é só a título de curiosidade, que existe essa cerimônia até hoje, e essa cerimônia, ela simbolicamente, eles dão um lenço, né? Não tira o sapato. São coisas que acontecem com o judaísmo, né? Só a título de curiosidade mesmo. Tá? Então, no versículo 8, nós lemos assim: Assim o resgatador disse a Boaz: Compre para você, e tirou o sapato. A retirada da sandália entrega a Boaz como sinal de que estava adquirindo o direito de redenção. Então, aquilo ali a gente já viu, né? Era um documento. A transferência da sandália fazia de Boaz o dono legal do direito do resgate. Então, ele, a partir daquele momento ali, ele era legalmente o goelo, o resgatador. O resgatador. Né? Então, tá. No versículo 9, nós lemos assim: Boaz dirigiu-se aos líderes e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Naomi tudo o que pertencia a Elimelech e todas as posses de Quilion e Marlon.
Então, a gente vê, não tinha só os 10 anciãos ali, tinha também pessoas da cidade ali. Foi uma coisa pública, né? Então, esse versículo 9, ele marca o momento da compra formal do proprietário de tudo relacionado a Naomi e a Ruth, né? Então, eles falam também sobre o fato de Boaz, quando ele fala aqui que está adquirindo, né, tudo, ele menciona primeiro o nome de Quilion e depois o nome de Mahlon, né? Então, existem possibilidades para ele. Nada na escritura é por acaso. Nada é por acaso. Então, chamou a atenção, porque muito provavelmente Mahlon era o filho mais velho. Por que Boaz falou primeiro o nome de Quilion e depois o nome de Mahlon, né? De Mahlon. Então, as possibilidades. Primeiro é que Quilion podia ter morrido primeiro que Mahlon. A outra possibilidade é que Quilion podia ter feito um casamento de levirato com Ruth. Essa possibilidade. Essas coisas são boas para a gente pensar. Existia essa possibilidade. Não é porque o livro de Ruth não mencione que isso não ocorreu. A gente vê que exatamente, o que chegou até nós o que era suficiente, que o Criador quis que chegasse. Mas isso, potencialmente era possível isso. Potencialmente era possível. Era possível. A gente não tem como bater o martelo, Não, mas sim, é legal a gente pensar sobre essas possibilidades. Sobre isso, exatamente. Uma possibilidade grande. A outra possibilidade, Boaz enfatizou o nome de Quilion para enfatizar também que comprou a parte dele e evitar que algum descendente de Orpá pudesse contestar o direito absoluto de Boaz. Então, vai que Orpá fala assim, eu quero ir lá para Israel agora. Quero ir para Israel. Aí um descendente dela... Né? Então, essa é uma das possibilidades dele ter citado o nome de Quilion primeiro e depois o de Mahlon. Mahlon. Vamos lá. O versículo 10 diz assim: também estou recebendo a mulher Ruth, por mulher Ruth, a mulher de Moabe, a mulher de Mahlon, a mulher de Mahlon, a fim de suscitar no nome do morto um herdeiro para a sua propriedade, para que o nome do morto não seja eliminado dentre seus parentes e do portão de seu lugar. Vocês são testemunhas hoje, né? Então, o casamento de Ruth era a segunda aquisição que Boaz estava fazendo. Então, ele deixou claro a aquisição da propriedade, depois aqui no versículo 10, fica clara a aquisição do casamento, dele com Ruth. Né? Do resgate, né? Que ele ia fazer. Então, no versículo 11, nós lemos assim: todo o povo que se encontrava junto ao portão e os líderes disseram: nós somos testemunhas, que Arruá torne a mulher que entrou em sua casa como Rahel e Leá, as edificadoras da casa de Israel, que realize atos dignos em Efratá, torne-se renomado em Beit-Lehem. Então, aqui as testemunhas estavam abençoando Boaz de 3 maneiras. 2 estão nesse versículo. Tá? A primeira maneira, Rahel e Leá também vieram de lares idólatras, né? Só que, no caso delas, elas esperaram que Jacó viesse à casa de seus pais. No caso de Ruth, Ruth se moveu em direção a Israel, foi em direção a Boaz. A gente vê que os méritos de Ruth são extraordinários, né? Sim. Ela jogou... A gente percebe que a vida foi muito dura com ela. Foi muito dura. Tudo de Ruth era mais difícil. Tudo era mais difícil, né, para Ruth. Inclusive, o que os comentaristas em Israel falam, eles falam muito sobre Moshe e Eliarro, ou seja, Moisés e Elias. São gigantes espirituais. Inclusive, na transfiguração de Yahushua HaMashiach, lá em Matitiahu, Mateus 17, quem aparece para o Mashiach são esses 2 homens, Moshe e Eliarro, Moisés e Elias. E muito se comenta sobre eles 2, sobre o incrível potencial espiritual que eles têm, né? E o que se comenta, bem legal, é o seguinte, fala assim, que Moshe,
ele tinha uma configuração espiritual, não que fosse fácil para Moshe ter a elevação espiritual que tinha, mas eles dizem o seguinte, que Eliarro, ele tinha muito mais dificuldade e talvez, e possivelmente o mérito dele possa ter sido maior, não que ele tenha sido maior do que Moshe, porque ambos eram elevados espiritualmente igualmente, mas o nível de dificuldade que Eliarro chegou para chegar no mesmo patamar que Moshe chegou, foi muito maior. Ou seja, Eliarro pagou um preço talvez mais caro, mais alto. Teve mais mérito. Mais mérito. Quanto mais difícil Isso. as coisas, às vezes a gente reclama das dificuldades, mas as dificuldades perante o Criador, elas fazem com que nós tenhamos mais mérito, porque quanto mais difícil, mais esforço a gente vai ter. Então, a gente às vezes tem a ideia errada de que uma pessoa que está, entre aspas, numa situação mais confortável, a gente acha que aquela pessoa é mais beneficiada. Porém, quanto maior a dificuldade, mais a força que você tem que fazer, mais o Criador vai ver o teu mérito. Verdade. Mais ele vai ver o teu esforço e maior é a sua recompensa. A gente reclama que as coisas são difíceis, que a vida é difícil, mas a gente tem que ver naquela dificuldade um degrau de subida, uma possibilidade de eu subir, de eu me elevar, né? Uma possibilidade de, diante do Criador, eu ter mais mérito e a minha recompensa será maior. Verdade. Às vezes a recompensa não vem nesse mundo, mas a gente não espera coisas desse mundo apenas, né? Pode vir também nesse mundo, mas a nossa recompensa maior, ela é celestial, ela é uma recompensa de eternidade. Verdade. Às vezes a recompensa, ela não vem para nós, mas vem para os nossos filhos, vem para a nossa descendência. Então, isso é olhar a vida com olhos de eternidade. Às vezes está acontecendo uma coisa aqui para mim e eu estou com dificuldade, mas a minha descendência vai ter menos dificuldade porque eu já vou romper aquela barreira durante a minha vida, né? E aí a minha descendência vai ter mais facilidade. Exatamente. Então, isso já é até um bom momento para uma reflexão para cada um de nós. Às vezes a gente olha para a nossa vida. Quem nunca, tá? Quem nunca falou assim pro Criador? Poxa, Criador, por que para mim tudo é tão difícil? Né? Talvez a gente pense assim, eu já sirvo a Yahuwá há tantos anos, e talvez alguma pessoa que serve há menos tempo e as coisas são mais fáceis, né? Talvez a gente pense isso, né? Sim. Por que para aquela pessoa tudo é tão simples e para mim é tão mais difícil? Ou seja, o Criador é um justo juiz, ele sabe de todas as coisas, não fugiu nada do controle dele. Sim. Então, quem sabe é uma oportunidade para se obter mais mérito. Por exemplo, em Israel se comenta muito sobre a santidade, a Kedushá. A gente falou de Moshe e de Eliarro. Agora se comenta muito em Israel também sobre o brilho espiritual de Yosef, que foi vendido pelos irmãos, e por Yahudá, que o vendeu, né, mas depois fez uma techuvá extraordinária. Sim. Então Yosef Hatzadik, José o justo, que foi vendido pelos irmãos, ele é a tipologia do tzadik, do justo. Sim. E Yahudá é uma tipologia do Baal Teshuvá, ou seja, é da pessoa que faz Teshuvá, que cometeu atos de impiedade, mas resolveu fazer Teshuvá. Então se diz em Israel que o Baal Teshuvá, ele muitas vezes ele tem não só a condição de ter o mesmo brilho espiritual do tzadik, do justo, mas ele pode até mesmo ultrapassar. Por ele entender o quanto a misericórdia do Criador foi grande para com ele, diante de perversidade que ele fez. Foi o caso de Yahudá. A gente vê que ele depois ele coloca a vida dele no lugar da vida do irmão dele, Benjamim. Ou seja, não, eu não vou voltar sem o meu irmão. Ou seja, então ele se converteu de verdade. E por causa disso, ele recebeu o mérito de que Mashiach viesse, ou seja, da sua tribo, do seu clã. Então, lindo, né? Muito lindo isso, né? Então que seja uma reflexão para cada um de nós, que a gente não venha reclamar das dificuldades. Claro que a gente não gosta. Claro que a gente fica chateado quando vem lutas, provações, mas que a gente venha pensar, o Criador não está olhando o aqui e agora, ele está olhando com olhos de eternidade.
Então isso é algo que vai fazer eu crescer espiritualmente, isso vai conferir mais mérito para mim. Vale ressaltar, né? A gente já falou já anteriormente que a graça, né? Que a ideia que as pessoas têm é que é pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas nós fomos feitos no mesmo contexto de Efésios, fala que nós fomos feitos para toda boa obra. Né? Então, às vezes a ideia que as pessoas têm de que é pela graça, né? Não é assim, eu não tenho em mim mérito nenhum, não é o contexto do texto. Pode ler. A gente já leu uma vez, né? Mas nunca é demais a gente ler de novo, né? Falar de novo, né? O método do Criador é repetição. Ó, Efésios 2, do 8 em diante, diz assim: porque pela Hesed, pela graça, favor imerecido, sois salvos, por meio da emuná, fé. Isso não vem de vós, é dom de Elohim. Então, muitos param aí, né? Aí, alguns vão até o outro versículo de baixo, 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A maioria para aqui, no versículo 9. Aí a pessoa fica acomodada. Pela graça, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que, se a pessoa fosse até o versículo 10, Efésios 2:10, diz o seguinte: porque somos o quê? Feitura, criação sua, criados no Mashiach e Yahushua para as boas obras, as quais Elohim preparou para que andássemos nelas. Então, todo o propósito dessa graça que nos traz salvação, por meio da emuná, da fé, que a gente olha para dentro de nós e vê que não dependeu de nós, não vem das obras para que a gente não se glorie, mas nem por isso somos isentos de praticar boas obras. Ou seja, nós fomos criados com a finalidade de fazermos boas obras, reconhecendo que tudo provém dele, mas ainda assim nós fomos criados para fazer boas obras. Sim. Então, a maneira como eles abençoaram, né? Os líderes abençoaram também o relacionamento de Boaz com Ruth, né? Eles desejaram a Ruth fertilidade das matriarcas de Israel, mas a gente vê que Ruth ficou 10 anos lá em Moabe e a gente não sabe se era ela ou se era o marido Marlon, ou até Quilion, se ele tivesse feito o casamento de levirato com ela, mas existia a possibilidade dela ter sido estéril, né? É uma possibilidade também, e eles estavam desejando a ela a fertilidade das matriarcas. Olha que coisa interessante, tem coisas que passam despercebidas por todos nós, né? Quando a gente lê, né? Sempre vai ter algum detalhezinho que a gente tem que prestar mais atenção. Por exemplo, aqui está falando de Rachel e Leá, não é? Então olha que coisa interessante, Raquel e Leia. Se a gente for lá em Bereshit, Gênesis 29 e 31, olha que coisa interessante que diz. Gênesis 29 e 31. Vendo, pois, Yahuá, que Leá era aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Rachel era estéril. Olha que interessante, o Criador abriu a madre de Leá. Porque ela era... Provavelmente ela era estéril. Tanto que depois que ela tem 4 filhos, ela tem Reuven, Shimon, Levi e Arudá. Parou. Depois de Arudá não nascia mais ninguém. Provavelmente os 4 já foram fruto de milagre já. Sim. Tanto que depois para ela ter outro, fica aquela briga lá das mandrágoras, aquela coisa toda lá, né, daquelas sementes lá de mandrágora. Mas vamos agora para Rachel. Gênesis 30, 22. Diz assim: e lembrou-se Elohim de Rachel, e Elohim a ouviu e abriu a sua madre. Vocês estão percebendo? Geralmente todo mundo lembra. Rachel era estéril. Ninguém pensa que Leá pudesse ser, né? Só que a Torá está usando o mesmo termo, ou seja, o Criador que abriu a madre de Leá, abriu a madre agora de Rachel. E a Torá está acrescentando um detalhe, né? E lembrou-se Elohim de Rachel, e Elohim a ouviu e abriu a sua madre. Então, olha que coisa interessante. Essas mulheres que tinham dificuldade em conceber, Leá e Rachel, né? A gente vê que é, inclusive, uma característica das matriarcas. Sará sofreu para conceber. Rivká também. E agora
a gente está vendo Leá e Rachel, ou seja, então... Isso é também proposital. Proposital. Né? Porque, assim, a gente vê que dentro do povo de Israel, até a concepção é um milagre. É um milagre. Então, assim, eu acho que o Criador, isso é uma característica, assim, bem interessante. Então, é coisa interessante. Então, provavelmente, o pessoal que está fazendo essa bênção aqui deve ter pensado, poxa, Ruth ficou 10 anos lá, não teve nenhum filho, será que ela pode ser estéril também, assim como as matriarcas? Pelo sim, pelo não? Né? Poderia ser. Poderia ser. Vamos pedir que elas sejam como as matriarcas. Ainda que ela tenha alguma já estavam dando essa esterilidade, para ela. Para que ela seja fecunda como as matriarcas. Né? É interessante. Pode falar, Eli. Shalom, pessoal. Shalom. Shalom. Nem te dei shalom, né? É uma pergunta. Poderia ser essa bênção, né, interpretada da seguinte forma? Por exemplo, seja fecunda como Leá e amada como Rachel? Pode ser também, sim. É porque eu acredito também que possa. Mas, assim, é porque os comentários judaicos, né, eles sempre vão jogar sempre para essa questão da fertilidade da mulher, porque isso é de uma importância muito grande, né? Mas com certeza. Isso que a irmã Eliane falou, a irmã Sara falou, é bem interessante, porque olha que coisa interessante. Cada passagem das escrituras tem pelo menos 70 aspectos, olha que coisa interessante. Então, é bem legal, essa questão que você levantou é bem interessante, ou seja, com certeza que... Amada também, ou seja, muito bonita essa questão aí que a irmã Sara levantou, ou seja, amada como Rachel, né? E fecunda, né? Como Leá. Então, muito interessante. Então, a outra bênção que foi feita pelos anciãos foi que tu prospere em Efratá, que teu nome seja chamado Beit Lehem. Então, eles estavam querendo dizer que as tuas realizações tragam tanta honra à cidade que todos te louvarão por teres nascido aqui. Então, assim, que a cidade fosse honrada pelos feitos de Boaz, né? E fosse vista, né, perante todo Israel. Então, essa é uma segunda bênção. A terceira bênção a gente vai ver agora no versículo 12, tá? O versículo 12, que é o último versículo, que a gente vai até o versículo 12 hoje, semana que vem a gente vai terminar, tá? O livro de Ruth. Ei, Mary, deixa eu só ler. Você falou essa questão de a atitude de Boaz trazer um mérito para a cidade. Olha que lindo. Miqueias 5:2. E tu, Beit-Lehem, Efratá, e tu, Belém de Efrata, posto que és pequena entre milhares de Arudá, de ti é que me sairá o nasci, o príncipe, o guia em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele teve... Sim, foi respondida essa oração. Foi respondida, né? Foi respondida. Essa bênção que foi dada a ele. Então o versículo 12 fala assim: que sua casa, por causa da semente de Arruá, lhe dará desta jovem, torne-se como a casa de Pérez, que Tamar gerou para Yahudá. Então, a terceira bênção que os anciãos deram a Boaz, né, falava a respeito disso. Como Boaz era descendente de Pérez, né, que era filho de Yahudá, né, Pérez significava romper, né, o nascimento de Pérez lembra as duas vindas do Machia e Yahushua. Pode falar.